Olá a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre cuidados farmacêuticos no sistema cardiovascular. Nessa terceira aula, vamos falar sobre os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, compreender a importância clínica desses medicamentos. Bom, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona são divididos em três classes: os inibidores direto da renina, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores do receptor de angiotensina 2. Então, nesse próximo slide aqui em branco, como a gente fez na aula passada, eu quero que a gente consiga entender o mecanismo de ação, entender como os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona agem. Bom, deixa eu aqui marcar exatamente que são os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A principal função desses fármacos, eles têm uma peculiaridade diante dos outros. Eles não diminuem a pressão arterial, eles simplesmente impedem que a pressão arterial aumente. Isso revolucionou a forma de tratar a pressão arterial. Em vez de ficar sempre baixando a pressão, esses fármacos mantêm um controle, impedindo o aumento progressivo da pressão arterial. Bom, vamos lá, vamos aqui para a nossa famosa equação. Pressão arterial igual a débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Em algum momento, o nosso organismo detecta a baixa da pressão arterial. E essa baixa da pressão arterial vai ativar, aqui eu coloco sempre o raiozinho, então, ativar o mecanismo dos baroreceptores, ou os receptores de pressão que ficam situados nas carótidas, que a gente já falou na primeira aula. Bom, a ativação desses baroreceptores vai ativar o sistema nervoso autônomo simpático. E o nosso grande amigo simpático vai liberar o quê? Como mecanismo de resposta para aumentar a pressão? Noradrenalina. A noradrenalina vai atuar, olha o órgão que ele vai atuar. O feijão maravilha nos rins e na glândula suprarrenal. A noradrenalina vai atuar na glândula supraadrenal. Bom, dentre inúmeros fatores, a gente vai avaliar. Além disso, a noradrenalina vai atuar também no rim, principalmente nas arteríolas aferente e eferente. Bom, vamos lá, vamos compreender esse mecanismo de ação. Vamos aqui entender a unidade funcional renal, que é o néfron. Então, aqui a gente tem a cápsula de Bowman, nós temos os glomérulos, né? Então, por onde o sangue vai passar. Nós temos a mácula densa, ou seja, um compilado de células que fazem a função de filtro. E nós temos a arteríola aferente, que vai trazer o sangue para ser filtrado, para ser passado pela mácula densa. E nós temos a arteríola eferente. Então, eferente, ou seja, a que sai, e arteríola aferente, que chega. Bom, nós temos um compilado de células aqui no néfron. Aqui a gente tem túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e duto coletor. Aqui a gente vai ver na aula de diuréticos mais detalhadamente essa estrutura. Nós temos aqui junto uma estrutura que são as células justaglomerulares. Glomerulares. Que elas estão juntas ao glomérulo. Por isso que elas se chamam células justaglomerulares. No momento que a noradrenalina age diretamente nas arteríolas, o que é que acontece? Se a pressão baixou, se a pressão diminuiu, e o que é que acontece? Ele quer que haja o aumento da pressão
de maneira que eu possa aumentar o débito cardíaco ou aumentar a resistência vascular periférica. Isso faz com que a gente tenha a liberação por parte dessas células justaglomerulares de uma substância chamada renina. Então vamos lá, a renina ela é liberada no meio, no sangue, onde ela vai ser intermediária da conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Tensina 1. E o que é que a renina faz? A renina ajuda a essa conversão, atua como uma enzima, a renina. Vamos lá. Então, de onde vem o angiotensinogênio? Ele vem do nosso grande amigo fígado. O fígado libera o angiotensinogênio. Então, a renina vem do rim, por isso que esse nome renina, e o angiotensinogênio vem do fígado. Então, é convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela percorre toda a circulação e vai promover nos pulmões, e aqui eu vou tentar desenhar, perdoe a ausência de qualquer traço no desenho. Então, nos pulmões, ela vai ser convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela vai promover os seus efeitos de aumentar a pressão a partir da ligação aos receptores do tipo AT1, ou seja, receptor de angiotensina do tipo 1, um dos tantos tipos de receptor que existem. Nós temos AT1, AT2, AT3, mas de principal ligação é o AT1. E essa ligação dos receptores AT1, principalmente nos rins, vai levar ao quê? Quando nos rins ligado, eu vou ter também a ligação na hipófise anterior. Hipófise anterior. Aqui. A ligação diretamente nos rins vai acontecer da seguinte maneira. Eu posso atuar de forma positiva na medula adrenal, estimular a medula adrenal. Lembrando, a medula adrenal é aquela que é o gorrinho, o casaquinho, o chapeuzinho em cima do rim, que vai liberar aldosterona. Então, quando a gente libera aldosterona, a gente vai aumentar o quê? Aumentar a reabsorção de sódio. Então, eu aumento sódio. Se eu aumento o sódio, eu aumento a retenção de líquido. Eu aumento, por consequência, o débito cardíaco e, consequentemente, eu vou ter um aumento da pressão arterial, como um dos mecanismos. Por outro lado, no próprio rim, o que é que vai acontecer? Vou voltar aqui. Eu vou ter a ação na arteríola eferente. Então, essa ação na arteríola eferente, aqui eu tenho uma arteríola aferente, a que chega, e a eferente, a que sai. Aqui eu vou ter o glomérulo, a cápsula de Bowman, a mácula densa, ok? Então, se eu promovo vasoconstrição, ou seja, eu promovo uma vasoconstrição, eu promovo uma contração nessa arteríola eferente, mais sangue vai ser filtrado pelo rim. E isso vai fazer com que haja uma maior absorção de água e, por consequência, um aumento da reabsorção osmótica. Isso vai também aumentar o quê? O meu débito cardíaco. Além dessas etapas anteriores, nós temos uma terceira etapa, que é a estimulação da reabsorção de água pelos trocadores de sódio bicarbonato. Então, vão estimular a reabsorção de água.
Porque quanto mais água reabsorve, mais eu vou ter o débito cardíaco. Já na hipófise anterior, o que é que ocorre? Nós temos a atuação na hipófise anterior, a hipófise posterior e a hipófise anterior, diretamente. Eu vou ter uma ação que vai estimular o aumento do centro da sede. Então, quanto mais sede o paciente tiver, maior vai ser a ingestão de água dele. Então, vai estimular para que o paciente produza sede. E outro lado, eu vou estimular a liberação do HAD ou ADH, que é o hormônio antidiurético. Isso vai promover o quê? Evitar que o paciente urine, evitar que o paciente perca água, aumentando a reabsorção de água, inclusive no próprio duto coletor. Isso vai fazer com que eu aumente a reabsorção de H2O. Ok? Esse é um mecanismo fisiológico que a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai promover. Então, vai estimular principalmente a reabsorção de sódio, reabsorção osmótica e reabsorção de água. E a ingestão de água também, para que eu possa aumentar o débito cardíaco e, com isso, eu possa ter um aumento da pressão arterial. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado para que o paciente aumente a sua pressão. Mas vamos lá, vamos compreender a fisiopatologia da hipertensão. O paciente hipertenso crônico, ele está numa pressão, vamos estipular aqui a pressão sistólica dele. O normal seria 120, correto? Então, ele normalmente pode ter a pressão alta como comum em torno de 140. Então, dentro desse comum ao longo do dia. Então, o corpo se acostuma como 140, como 150, como 160, algo normal. Então, aquilo se torna fisiológico. No momento que há uma baixa para 120, ou para um pouco menos, que seria fisiologicamente positivo, o corpo ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona para que ele possa aumentar a pressão. Isso faz com que os medicamentos, por exemplo, o paciente utiliza um beta-bloqueador, ele diminui a pressão e, no instante, o sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta a pressão com um mecanismo compensatório. Então, por isso que os medicamentos do sistema renina-angiotensina-aldosterona constituem a base da terapia farmacológica, porque elas impedem que haja essa variação do tratamento, variação da pressão arterial sistólica e diastólica. Então, é importante a gente compreender esse mecanismo, porque os outros antihipertensivos, eles diminuem basicamente a pressão arterial. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai diminuir a pressão e a gente impede, na verdade, que ele aumente a pressão. Os outros medicamentos vão diminuir a pressão e os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona vão impedir que a pressão aumente, porque esse mecanismo compensatório do próprio organismo. Então, para manter a pressão abaixo. E nesse momento a gente vai compreender aqui como os fármacos atuam. Vou mudar aqui um pouco a cor. Vou trazer de azul aqui. Então, após a liberação da renina, essa renina vai fazer efeito se ligando ao angiotensinogênio e ajudando na conversão à angiotensina 1. Nós temos no mercado um medicamento que é o inibidor direto da renina, que é o da renina. Esse medicamento é o único da classe, que é o alisquireno. Então, o alisquireno ainda está sob proteção patentária, ainda não teve o devido sucesso no controle, é uma alternativa, mas ele ainda não teve o devido sucesso na terapêutica. Ele é uma classe que chegou como uma perspectiva inovadora da utilização no tratamento da hipertensão, mas não se mostrou realmente tão eficaz no controle estrito do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A outra classe que nós temos são os inibidores da ECA, e aqui a gente vai compreender o que é a ECA. A ECA é a enzima
conversora de angiotensina, que é a ECA. A ECA ela vai converter a angiotensina 1 e a angiotensina 2 aqui por esse mecanismo, ok? Então, angiotensina 1 e angiotensina 2. E o que é que acontece com... Isso é uma quinase, essa enzima é uma quinase que vai promover essa reação. A ECA foi descoberta como um mecanismo e é importante a gente compreender bem o que está por trás da descoberta dos medicamentos dessa classe. Antes de mais nada, trazer aqui a classe dos inibidores da ECA, que são o captopril, aí todos que terminam com pril, enalapril, fosinopril, lisinopril, todos esses medicamentos são inibidores da ECA. Contando uma breve história sobre o captopril. O captopril foi, em sua grande parte, descoberto aqui no Brasil, mas não é um produto que foi patenteado, não foi descoberto finalmente aqui no Brasil. O grupo de estudo de farmacologia da USP de São Paulo, já há muitos anos atrás, descobriu uma substância que foi apelidada pelo professor Maurício Rocha Silva de bradicinina. Ou seja, a bradicinina ela foi descoberta, né, como a partir do estudo de cães liberados que essa era uma cinina que eles estavam tentando analisar se havia alguma semelhança com a histamina, por exemplo, mas pelo contrário, ela diminuía a atividade, que causava suas reações de forma lenta. Por isso o nome brad, de lento, era uma cinina de ação lenta. A bradicinina ela é um mediador inflamatório, ou seja, ela age no processo de inflamação, um processo da dor, está ligada diretamente à dor, e também o processo de vasodilatação. Então, por diminuir a resistência, promove a vasodilatação e isso causa o edema, que é um dos sinais do processo inflamatório. E lembrando sempre que a bradicinina, vou botar aqui, ela utiliza também a ECA como intermediário de suas reações para formar uma série de produtos inativos, ou seja, a ECA que degrada a bradicinina no nosso pulmão e ela vai depois ser reconstituída em outros órgãos e outros setores. Então, coloca aqui inativos. Bom, os inibidores da ECA, como o próprio nome diz, eles bloqueiam a ação da ECA. Com isso, angiotensina 1 não se converte em angiotensina 2 e angiotensina 2, por sua vez, não se liga ao receptor AT1, que promove toda essa cascata aqui. Eu tenho a não produção de angiotensina 2. O medicamento que surgiu como protótipo dessa classe, o captopril, eu comentei com vocês, o captopril partiu também da descoberta desse mesmo grupo de pesquisa de farmacologia. O professor Sérgio Rocha descobriu que o protótipo a partir de um peptídeo derivado do veneno da jararaca, da Botrops jararaca, que era o mesmo veneno também que foi avaliado pelo professor Maurício Rocha Silva para poder encontrar a bradicinina. Então, esse mesmo grupo de pesquisa entendeu a bradicinina a partir do veneno da jararaca e compreendeu também o protótipo que poucos anos depois foi dedicado ao desenvolvimento do captopril pela indústria. Então, o captopril foi a revolução terapêutica no mercado para que você pudesse tratar a hipertensão. Porque, como eu disse, todos os outros medicamentos até então baixavam a pressão. Agora nós temos um medicamento que impede que a pressão aumente e você possa associar e evitar essa oscilação ao longo do dia pelos mecanismos dos barorreceptores. Você pode ter um controle muito mais prolongado. Só que o captopril e os inibidores da ECA têm um grande evento adverso que nós precisamos ter o controle estrito. Vamos lá. Cadê aqui? Bom,
Quando eu inibo a ECA, eu inibo também a degradação dos produtos inativos decorrentes da bradicinina. Quando eu inibo a ECA, eu aumento a quantidade de bradicinina. E bradicinina é um marcador inflamatório. Isso vai promover a deposição da bradicinina vai promover uma reação local no pulmão. Isso vai levar ao que o evento adverso principal, que é a tosse. Então a tosse surge do acúmulo da bradicinina no pulmão do paciente pela inibição da EGA. Não é todo paciente que vai apresentar a tosse, mas o uso prolongado pode apresentar tosse como evento adverso. A tosse pode ser transitória nos primeiros meses de tratamento, então o farmacêutico precisa estar apto a orientar o paciente no momento da dispensação sobre como o paciente deve proceder, sobre como o paciente deve se portar para não interromper o tratamento, manter e avaliar a evolução do tratamento. Então esses são os inibidores da ECA. Nós tivemos depois uma nova classe que foi desenvolvida, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina 1. O que é que acontece nessa via? Se eu tenho toda a formação, por algum motivo, eu posso ter a formação da angiotensina 2 aqui. Os bloqueadores de receptor de angiotensina 2, de angiotensina, de receptor de angiotensina, ou BRA, chamar aqui para não chamar pelo nome completo, os BRAs, então os BRAs. Os BRAs eles surgem como alternativa aos inibidores da ECA, porque vários pacientes podem apresentar reação adversa da tosse, isso se torna limitante. Então, são esses medicamentos que surgiram, os BRAs, como a losartana, a valsartana e todas zartanas que estiverem disponíveis no mercado. São as zartanas. Então, todas elas que estiverem disponíveis no mercado são bloqueadores do receptor de angiotensina. E esses fármacos impedem a ação final da angiotensina 2. Eles não impedem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 no pulmão, mas eles impedem a ligação, eles se ligam competitivamente com o receptor AT1. É importante a gente atualizar, que já que estamos no momento de Covid, uma atualização importante de alguns experimentos. O SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca o coronavírus, cadê aqui? O SARS-CoV-2 no pulmão, ele se liga, aqui nós temos o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele se liga a uma proteína que é a ACE2, que é, ou seja, enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que é da mesma família dessa, mas não é essa. Ou seja, a primeira pergunta que os pesquisadores fizeram foi: os medicamentos inibidores da ECA ou bloqueadores de receptor de angiotensina, eles têm alteram algum mecanismo de forma positiva ou negativa, alteram a sobrevida do paciente? Até o momento não foi encontrado nada, até porque são receptores diferentes. Mas ficou esse questionamento por descobrirem que o sítio de ligação, ou seja, o vírus se liga a essa proteína ACE2 e abre as portas da célula para que ele possa entrar, contaminar a célula e com isso entrar no núcleo e se replicar. Então, não encontrou nada nesse sentido que pudesse alterar a conduta terapêutica. Então, vamos lá. Essas são as 3 classes terapêuticas que nós vimos, vamos ver hoje nesse módulo. O alisquireno em menor grau, de uma menor utilização, mas em compensação o captopril, que é amplamente utilizado, desde a década de 60 ele é utilizado. Suas variáveis, como o enalapril, por exemplo, que tem diferenças farmacocinéticas que permitem uma melhor adesão ao tratamento. O bloqueador de receptor de angiotensina, a losartana, valsartana, candesartana, todas essas zartanas disponíveis no mercado. Então, que são fármacos amplamente prescritos. O que eu queria nessa aula é que a gente compreendesse bem esse mecanismo de ação e entender por que é importante a utilização dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Tem um fato curioso que a gente precisa, na prática clínica, ter uma atenção redobrada. Não existe nenhuma evidência que justifique utilizar um BRA com um inibidor da ECA. Porque, vamos analisar, eles têm o mesmo mecanismo. Sabe, Diego, eu utilizo um BRA e um inibidor da ECA, porque se a angiotensina 1 passar aqui, formar a angiotensina 2, ela não se liga. Mas os BRA já se ligam aos receptores de forma satisfatória, não tem nenhum benefício sinérgico. Então, é totalmente descabido, totalmente desnecessário encontrar um medicamento inibidor da ECA associado a um BRA, mas ainda a gente encontra alguns pacientes em tratamento de captopril com losartana, por exemplo, coisa que não tem nenhum benefício de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, compreender a partir do mecanismo de ação de que não há nenhuma justificativa plausível para manter essa associação medicamentosa, ok? Vamos fazer uma revisão aqui. Basicamente, a imagem que eu reproduzi está descrita aqui. Então, a forma como a gente trata nos pulmões a enzima conversora de angiotensina. O angiotensinogênio é mediado pela renina, né? Angiotensina 1, aqui a gente tem as estruturas, então os peptídeos que são produzidos, né? A angiotensina 2 é um peptídeo que é menor do que a angiotensina 1, enfim, a gente visualizar dessa maneira. Os outros tipos de receptor de angiotensina, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o 4, eu tenho o 2, então ainda continuam a fazer seus efeitos. Claro, isso são mecanismos muito mais elaborados e desempenhando outras funções fisiológicas, que no caso, para o nosso modo, o que interessa é muito mais a ação da angiotensina 2. Os inibidores da renina, o alisquireno, que é o principal dele, vai inibir diretamente a renina, pode causar diarreia, especialmente em doses mais altas, e pode causar também tosse e angioedema no paciente. Ele é biotransformado pela citocromo P3A4 e é sujeito a interações de fármaco. Opa, metabolizado, citocromo P, então já existe uma grande chance de ter interação. A biodisponibilidade é baixa do alisquireno, 2,6. Entretanto, o fármaco é um potente inibidor da renina, logo a baixa biodisponibilidade não interfere muito nessa eficácia e a meia-vida da eliminação do alisquireno é em torno de 40 horas. Mas, como eu disse a vocês, não há uma grande utilização na prática clínica, primeiro pelo seu valor. Seu valor econômico é muito além do que seria pago pelo captopril, enalapril, losartana, enfim, congêneres. Os inibidores da ECA, então, a classe de fármaco que vão inibir a enzima conversora, né? Em angiotensina 1 e angiotensina 2, muitos inibidores da ECA são profármacos que contêm um éster de 100 a 1000 vezes menos potentes. Então, eles se biotransformam no nosso organismo. Difere em relação de potência com relação ao fator de inibição da ECA entre si, e com exceção do fosinopril e do espirapril, que possuem eliminação hepática renal equilibrada, os inibidores da ECA são depurados predominantemente pelos rins, então eliminação renal, a grande maioria. Então, os inibidores da ECA, aqui a gente tem a estrutura química deles, então o captopril, que é o protótipo que gera todos os outros, enalapril, fosinopril, quinapril, ramipril, todos eles têm sítios de ação idênticos que vão promover a ação. E esses ésteres marcados aí, eles são que determinam quais são os profármacos. Os inibidores da ECA podem ocorrer hipotensão grave após a primeira dose, como hipotensão rebote, né? Então já é de se prever até o uso dos medicamentos que são comumente utilizados. A gente pode ter um efeito rebote na primeira dose. Então, principalmente se a gente tiver uma renina plasmática muito elevada. E aí se recomenda o escalonamento da dose. Em 5 a 10%, 20% dos pacientes que tem indução de tosse pelos inibidores da ECA, que pode ocorrer na primeira semana e 6 meses após o início da terapia. Alguns só aparecem após anos e anos de uso. Então, os bloqueadores de receptor de angiotensina, então, destacar que eles são mediados por dois subtipos, AT1 e AT2. O papel dos AT2 ainda não está muito bem esclarecido, por isso que eu foco muito mais na aula nos AT1. Sabe que esse receptor pode exercer os seus efeitos
Já os principais efeitos biológicos da angiotensina 2, como vasoconstrição, liberação de aldosterona, aumento da reabsorção de sódio e de água, ativação simpática e proliferação celular, são mediados pelo receptor T1, que a gente descreveu mais aprofundadamente. E eles atuam bloqueando seletivamente, de forma a que se encontram amplamente distribuídos nos tecidos. Os receptores AT1 estão distribuídos em vários tecidos do nosso organismo. Então, são alternativas aos inibidores da ECA, e a losartana e a valsartana, por exemplo, foram os primeiros bloqueadores desse tipo comercializados há muitos e muitos anos atrás. Depois veio candesartana, prosartana, ibezartana, telmisartana, olmesartana, que são drogas que a gente chama de Me Too, ou seja, na indústria farmacêutica, Me Too, que se escreve aqui em inglês, Me Too, significa eu também. Então, são o que nós chamamos drogas de imitação. O captopril, quando foi lançado, foi um sucesso mundial, foi uma revolução, e todo mundo quer ter uma fatia desse mercado. A losartana, quando foi lançada, sucesso também, mas todo mundo quer ter uma fatia desse mercado. Todo mundo quer ter a sua zartana. Então, os laboratórios fazem o que nós chamamos de drogas de imitação, com pequenas modificações estruturais, mas que mantêm um núcleo ativo. Ou seja, esses fármacos, quando são lançados, estão sob proteção patentária, que permite a sua utilização por 20 anos, mas você não impede de outros fármacos da mesma classe terapêutica serem lançados e com a concorrência econômica. Então, os efeitos farmacológicos são similares entre eles, entre candesartana e ibezartana, variando questões farmacocinéticas em geral, potência de ação, potência do fármaco, mecanismos farmacocinéticos de duração, de biodisponibilidade, mas em geral os efeitos farmacológicos são iguais. E os efeitos farmacológicos dos BRA são idênticos aos inibidores da ECA, pelo mecanismo de ação ser o mesmo. Então, por isso não se justifica utilizar uma associação, muito menos com um inibidor direto da renina. Então, aqui a gente tem uma esquematização, ou seja, fármacos que são utilizados impedindo a vasoconstrição e secreção de aldosterona. Lá na frente, na próxima aula, a gente vai ver os diuréticos, a ação da espironolactona, no impedimento da reabsorção de água para que você possa promover maior fluxo de água, ok? Uma maior produção de urina. Então, nessa terceira aula, a gente viu sobre os inibidores diretos da renina, né? Então, o alisquireno, no caso, os inibidores da ECA, captopril, lisinopril, fosinopril, ramipril, todos os pril da vida. E os bloqueadores de receptor de angiotensina, os BRAs, losartana, valsartana, candesartana e todas as artanas da vida. E o principal dessa classe é que eles impedem que a pressão arterial aumente, enquanto que as outras classes fazem com que diminua a pressão arterial. É importante essa associação de medicamentos que a gente vai ver ao longo desses módulos, porque eu não posso ter somente a monoterapia, porque se eu tiver uma depressão muito significativa, meus receptores de pressão vão ser ativados e eles vão estar em constante oscilação. Ok, pessoal, até a próxima aula e tudo de bom.